Oi pessoal, como que vocês estão? Eu espero que esse vídeo encontre vocês muito bem. Aqui é a Rê de volta com um vídeo pra conversar com vocês sobre uma coisa que a gente que é leitor adora, que é a adaptação cinematográfica dos livros que a gente já leu, ou que às vezes nem leu ainda. Mas sempre que sai uma adaptação a gente já fica logo na curiosidade pra poder saber que livro é esse, do que se trata. Só que no vídeo de hoje, gente, não é sobre qualquer adaptação literária. São sobre aquelas adaptações literárias que estão concorrendo ao Oscar. Só que antes de a gente conversar sobre esses livros, eu quero te lembrar para deixar o seu curtir aqui embaixo, que isso é muito importante para a divulgação do meu conteúdo. Se você tá chegando aqui no canal por esse vídeo, ou se já assiste os meus vídeos há algum tempo e ainda não se inscreveu, aproveita e se inscreve aqui embaixo. E também ativa o sininho, que assim você recebe as notificações dos próximos vídeos. Quero também lembrar a todos que os links úteis ficam aqui embaixo no box de informações, como, por exemplo, o link para o nosso canal de notícias do Telegram, onde eu aviso sempre que sai vídeo novo, quando eu entro ao vivo em alguma live e também quando eu encontro alguma promoção bacana na Amazon, além de que aqui embaixo também tá linkado o nosso projeto do Catarse, que é um projeto de apoiadores aqui do Catarse. Então se você tiver curiosidade, quiser saber mais, né, sobre esse projeto, o link fica aqui embaixo. Recados dados, então vamos agora conversar sobre esses filmes, gente, que são vários, tá? Eu fiquei até bem surpresa, porque não imaginava que fossem ter tantos filmes que são adaptações de livros concorrendo ao Oscar de 2022. Essa semana saiu a lista, então, dos concorrentes e, dentre eles, como eu falei, temos vários filmes que são adaptações de livros e hoje, então, eu quero conversar com vocês rapidamente sobre esses filmes, sobre as premissas desses livros, um pouco mais de informação também sobre quem escreveu, quem tá dirigindo o filme, os principais atores dessas adaptações e também ali algumas das categorias que eles estão concorrendo. A primeira adaptação que eu vou começar conversando com vocês é a que tá, assim, concorrendo ao maior número de categorias do Oscar até o momento, que é o Power of the Dogs. Esse livro ainda não foi traduzido aqui pro português. Muito provavelmente agora, né, que o filme tá super em alta e concorrendo a várias categorias do Oscar, ele talvez seja traduzido, né, com certeza ele vai ser traduzido aqui pro Brasil, mas o filme, ele foi traduzido, né, o título do filme foi traduzido pro Brasil como O Ataque dos Cães. O livro Power of the Dogs foi escrito pelo Thomas Savage e tem sim feito muito sucesso e vai, a partir de agora, fazer ainda mais sucesso, principalmente por causa das indicações ao Oscar. Eu já falei aí que são 12 categorias e é o filme que tá concorrendo ao maior número de categorias nesse ano. Ele tá concorrendo, então, à categoria de melhor filme, também à categoria de melhor direção. E a diretora, que é a Jane Campion, é a mesma diretora de O Piano, que foi também um filme que foi indicado e ganhou Oscars no passado, acho que lá por 2008, se eu não tô enganada. Mas enfim, alguns Oscars aí do passado, ela já foi indicada também, já ganhou essa categoria. E agora ela tá concorrendo mais uma vez com esse filme, que é um filme original da Netflix. Então já tá disponível, inclusive, pra você assistir, se você tiver curiosidade. E esse filme, consequentemente esse livro, vai falar sobre dois irmãos que vivem no faroeste no ano de 1925. Eles são fazendeiros e um deles é um fazendeiro muito rigoroso. O que vai acontecer é que em algum dia os dois vão encontrar a Rose e o seu filho e eles vão conhecer, né, a mãe e o filho. A Rose é uma viúva de um ex-comerciante da região, pelo que eu entendi, e agora ela tá ali, né, tocando a vida, tocando o negócio junto com o seu filho. Só que o filho dela, ele tem umas características, digamos assim, muito afeminadas pra época, né, pros costumes e pra época. E nesse dia, esse irmão, né, fazendeiro ali, que é super tosco, ele vai começar a caçoar do filho dela. A coisa fica tão tensa que ele convida até outros cowboys pra fazer esse bullying nesse garoto, até que o garoto chora. Enfim, é uma cena que eu imagino que vai ser bem emocionante, bem terrível de assistir. O que acontece é que todo mundo ali se junta pra poder caçoar do garoto, menos o irmão, né, o outro irmão, que é o George. Ele não só não vai entrar nesse bullying, como também ele vai acabar se casando com a Rose, virando padrasto do rapaz. Então aí a gente começa a ter uma história também de tensão entre irmãos e também de intrigas ali, por causa desse estopim, que foi esse encontro e essa decisão, assim, absurda de caçoar desse rapaz. Eu tô muito curiosa por esse filme, eu não assisti ainda, inclusive tô pensando em assistir hoje. E não tô assim nessa de, ai meu Deus, eu quero ler o livro pra poder assistir o filme e daí depois, sabe, ver o Oscar. Não, eu vou focar primeiro nos filmes e o filme que mais me interessar eu procuro o livro depois pra poder ler. Mas é possível que esse me interesse bastante, principalmente quando ele vier pro Brasil, porque muito provavelmente vai vir pro Brasil depois de tantas indicações ao Oscar.
Outro filme também baseado em livro, só que agora, na verdade, numa peça de Shakespeare, é a tragédia de Macbeth, que tá se inspirando, então, em Macbeth, que é essa peça super famosa de Shakespeare. Não li ainda, conheço bem pouco sobre a peça, mas o filme tá disponível no Apple Plus e ele tem como protagonista, assim, né, desse elenco, o Denzel Washington, e vai focar nos principais temas que Shakespeare trabalha na peça dele, que é uma peça que se ambienta na Escócia e tem como principal acontecimento, digamos assim, duas pessoas, dois homens, que vão receber uma espécie de profecia sobre poder. Um deles, que é o Macbeth, ele vai receber essa profecia de que ele vai se tornar duque ou barão. A profecia vai relacionar ele com alguma posição, assim, né, de, digamos, muito privilégio ali da corte, da realeza. E a gente vai ter muita coisa a partir dessa profecia acontecendo na história, porque não serão medidos esforços para alcançar digamos assim, a realização dessa profecia. Então é uma história que vai focar muito nessa questão da ganância, da culpa, da traição. Tudo isso está sendo trazido também para esse filme, que, como eu falei, tá disponível na Apple TV e eu ainda não assisti, mas fiquei bem curiosa. O trailer também tá bem legal. Eu vou inclusive tentar deixar linkado aqui embaixo os trailers de todos os filmes que eu for mencionando e também o link do livro, caso esteja já publicado aqui no Brasil, né? Então confiram aqui embaixo no box de informações também. Mais um clássico sendo adaptado, na verdade readaptado para o cinema. A gente tem Amor, Sublime Amor, que na verdade é agora uma nova versão desse filme, já que a gente já tem uma versão bem antiga e também clássica, de 1961. Essa versão que está concorrendo ao Oscar agora de 2022 é dirigida pelo Steven Spielberg e se baseia também na mesma história que originou o filme de 61, que também concorreu e ganhou várias categorias do Oscar. Inclusive tem uma atriz, que é a Ariana DeBose, que ela tá concorrendo a um Oscar por ter interpretado uma personagem que é a Anitta, ali da história. E lá na versão de 61, a mesma atriz que fez a Anitta também concorreu ao Oscar e ganhou o Oscar. Então se a Ariana ganhar o Oscar esse ano, ela vai estar fazendo história, porque vai ser mais uma atriz que ganhou a mesma categoria por ter interpretado a mesma personagem do mesmo filme. Então tá uma coisa muito louca isso daí, e ela tá concorrendo também, né, a Ariana DeBose no caso. Nesse livro a gente tem uma história que é meio Romeu e Julieta, digamos assim, contemporâneo, de Nova York. Não contemporâneo, né, da década de 60, mas enfim, dos nossos tempos mais atuais, assim. Só que em Nova York a gente tem um casal que se apaixona perdidamente, meio que quase à primeira vista, só que existe um impeditivo porque cada um deles estão relacionados ali com uma gangue rival, né, as gangues são rivais ali de Nova York, e, né, tem toda essa questão de eles estarem envolvidos, acaba rolando também toda essa tensão, essa animosidade por causa dessas gangues rivais, que são gangues rivais não apenas por tentarem disputar as ruas de Nova York, mas também por motivos mais profundos, digamos assim, porque a rivalidade entre elas tem muita relação com o preconceito contra imigrantes. Então aqui a gente tem um clássico que é atemporal, porque ele trata ainda de um tema que continua sendo relevante e continua acontecendo nos tempos atuais. Então essa história se tornou um clássico no passado e continua sendo uma história clássica temporal. No caso desse filme, a gente tem um musical que está disponível para ser assistido no Disney Plus, então fica aqui a recomendação, e tem como um dos protagonistas o Ansel Elgort, que foi o Gus de A Culpa das Estrelas. O lançamento desse filme foi um estouro, assim como de vários outros que estão nessa lista, então tô bem curiosa também pra assistir, embora eu não seja a maior fã de musicais. Possível que eu assista? Bem possível. E o livro que originou o filme, ele tá disponível para compra aqui no Brasil, ele saiu recentemente pela Intrínseca, inclusive o link vai estar aqui embaixo. O próximo filme é O Beco do Pesadelo, que está sendo dirigido pelo Guillermo del Toro, que é o mesmo diretor de O Labirinto do Fauno e também de A Prova d'Água, que também já foi vencedor de Oscar. Só que agora, no caso desse filme de O Beco do Pesadelo, a gente tem mais uma vez um remake de um outro filme que foi lançado em 1947, gente. É um clássico noir. Então, muito tempo atrás esse filme foi lançado também baseado em um livro que vai focar numa história que se passa ali no período de guerra. Esse protagonista, ele é muito quieto, ele é muito misterioso. Ele acaba meio que aprendendo no circo como ser um mentalista, né? Fazer certos truques, assim, pra enganar a mente humana. Só que ele vai começar a aplicar esses truques
pra causar certos golpes, digamos assim, na alta sociedade de Nova York da época. E a partir daí a gente tem todo o desdobramento desses pequenos golpes, ou até mesmo grandes golpes que ele vai fazendo ali ao longo da história. O protagonista desse filme, no caso, é interpretado pelo Bradley Cooper. E a gente também tem a participação da Cate Blanchett nesse filme, que também tá concorrendo aí a várias categorias do Oscar. E eu não comentei, mas ele tá disponível atualmente pra assistir nos cinemas, tá? É o único local onde você consegue assistir no momento. Concorrendo a categorias de melhor filme estrangeiro e melhor adaptação de roteiro, a gente tem o Drive My Car, que é um filme japonês baseado em um conto do Harumi Murakami, eu acho que é assim que fala o nome desse autor, só que esse conto ele tá presente não de forma única, mas dentro de um outro livro. E o livro, no caso, é O Homem Sem Mulheres, e a gente vai ter, dentro dessa história do Drive My Car, a história de um diretor de peças de teatro que tá adaptando uma peça ali que é muito desafiadora na vida dele, e ele tá fazendo isso logo após a sua esposa ter falecido. Então ele tá lidando com digamos assim, que dois acontecimentos muito tensos de formas distintas ao mesmo tempo. O teatro ali onde ele trabalha vai acabar também contratando uma motorista, uma mulher que vai ficar levando ele pra onde ele precisa ir, e daí então eles vão meio que se aproximar. Nessas viagens que eles vão dividir juntos ali, eles vão acabar, enfim, né, conhecendo mais um sobre o outro, mais sobre outras coisas que eles ainda não conheciam, enfim. Esse filme, gente, tem quase 3 horas de duração. Então, assim, prepara, porque ele é longo. Eu não encontrei informação de onde ele tá disponível pra assistir, mas a gente tem aí, né, um filme estrangeiro concorrendo ao melhor filme do Oscar de 2022 e é japonês, asiático. Eu tô achando isso muito representativo. Gostei muito que é uma adaptação japonesa, de diretor japonês, com elenco japonês, de um livro japonês, e que tá tendo tanto destaque assim no Oscar desse ano. Eu não sei sinceramente se ele vai ter, de fato, chance de ganhar o Oscar, mas só de ele já ter sido indicado, gente, já é um grande feito. Eu fiquei bem feliz e quero assistir o filme, não sei ainda quando, porque ele é 3 horas. Prepara, gente. Nossa, vai ser difícil, vai ser uma luta. Por fim, gente, deixei pro final 2 livros que são mais conhecidos, que foram adaptados para o cinema recentemente, que estão também concorrendo ao Oscar. Vamos falar de Duna, que não é surpresa para ninguém, que tá concorrendo a 10 categorias, é o segundo filme que tá concorrendo ali a mais categorias. E, assim, efeito especial, fotografia, som, roteiro adaptado, melhor filme. Gente, várias categorias que a gente já imaginava pelo filme que pudessem ter certo destaque no Oscar esse ano. Eu fiquei bem feliz porque eu achei o filme um espetáculo. Já falei também sobre o livro aqui no canal, num vlog de leitura, então quem tiver curiosidade é só procurar aí no canal que tá disponível. E não vou também me estender muito falando sobre o filme, sobre a história, porque muita gente que acompanha o Booktube já sabe do que se trata Duna, mas só pra comentar com vocês que esse filme sim teve o destaque que a gente tava esperando que fosse ter no Oscar desse ano, e ele tá disponível pra assistir na HBO, então caso você ainda não tenha assistido, fica aqui a dica, assista, lê esse livro, ele realmente, assim, tá lindíssimo. E esse filme, gente, é só a primeira parte do primeiro livro, ainda vai vir um outro filme, então eu nem sei pra onde as minhas expectativas vão no momento. E por fim, porém não menos importante, vamos falar sobre A Filha Perdida, mais um filme original da Netflix que tomou destaque no final do ano e que tá, né, tomando destaque também com várias indicações ao Oscar, inclusive de melhor atriz com a Olivia Colman, que eu tô muito feliz, tô torcendo muito por ela. Gente, a atuação dessa mulher é impecável e em A Filha Perdida ela não deixa a desejar, realmente foi um filme maravilhoso. Eu fiz um vídeo aqui pro canal comparando livro e filme, só que eu ainda não consegui publicar porque tive outros compromissos aí de publicação, né, de vídeos aqui no canal. A agenda ficou meio louca esse começo de ano, mas ainda vai sair aqui no canal um vídeo falando sobre o livro e sobre o filme, que eu acho que todo mundo deveria assistir. É um filme muito bonito, muito singelo. O filme tem certas cenas e certos cortes, assim, que são muito delicados, então eu gostei demais do filme, gosto mais dessa história também, recomendo bastante. Aproveita que tá disponível na Netflix e vão prestigiar aí, né, mais uma adaptação maravilhosa, nesse caso de uma autora favorita, Helena Ferrante, que não erra nunca. E é isso, pessoal, esse era o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado aí de acompanhar comigo todas essas adaptações que estão concorrendo ao Oscar. Agora eu quero saber de você se você já assistiu ou se já leu alguns desses títulos que eu comentei, ou se você ficou com curiosidade, com vontade de ler, de conhecer essas histórias. Comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber. Se você chegou até aqui nesse vídeo, vale o seu curtir, então deixa o seu like aqui embaixo se você ainda não fez isso. Vou finalizar o vídeo agradecendo aos apoiadores do canal por todo o apoio de sempre, gente. Muito obrigada por tudo. A gente se vê então no próximo vídeo. Um beijo grande
e até lá. Tchau!